Graça e paz, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Louvado seja Deus por esta manhã tão abençoada, a apresentação de bebês, pela graça e a glória de Deus que está nesta casa de oração nesta manhã. Deus ama as crianças. E eu não tenho dúvidas que este culto tem um upgrade divino, pelo fato de estarmos apresentando as crianças, porque um dia os discípulos tentaram impedi-las de chegar até Jesus. Jesus diz: não as impeçais, deixai vir a mim, porque das tais é o reino dos céus. E disse mais, que aquele que não se tornar como uma criança, não entrará no reino dos céus. Então Jesus ama as crianças, de modo que este culto é um culto muito especial. Que Deus abençoe os papais e dê graça, sabedoria, direção, para instruí-las no caminho em que elas devem andar. E só há um caminho, pelo viés da palavra, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Deus abençoe os pais pelas lindas crianças, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te convido, por favor, a se colocar em pé e abrir a sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo 3, verso 31. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes. Juízes, capítulo 3, verso 31. Você sabia que Deus, por vezes, é esquisito? E Ele faz coisas estranhas, esquisitas, que a gente não entende. O salmista diz: porventura sabes tu como Deus opera? Pergunta para o teu irmão: você sabe como Deus opera? Responde para ele: sabe nada, meu irmão. Nada, nada, nada. Andar com Deus é um desafio, porque Ele nos chama a vivermos essa esquisitice. Porque com Deus não existe o óbvio. É óbvio que Deus ia fazer assim. Não, com Deus não tem isso. Deus trabalha de formas e maneiras que nós não podemos entender. Às vezes, Raquel, para a gente ver a glória de Deus, a gente tem um síndrome de pânico, uma depressão, uma doença, um deserto, um desemprego. Não poderia Deus fazer o que Ele faz sem uma depressão, sem uma síndrome de pânico, sem um desemprego, sem uma doença? Deus não podia facilitar? Eu tenho ideias para dar para Deus. Está certo que Ele olha do céu e as rejeita todas, porque nós não sabemos como Deus trabalha, mas o fato é que Ele trabalha, e Ele está trabalhando, mesmo que você e eu não estejamos entendendo, Ele está trabalhando. Deus está nos bastidores trabalhando, porque Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem, não para o mal, para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos amam a Deus aqui? Então, na prova, na tribulação, sem entender nada, dá glória. Continua firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Nós colocamos os olhos nele, como diz lá no Salmo, o Sermão da Montanha, capítulo 6, verso 33 de Mateus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas te serão acrescentadas. Serão acrescentadas, Vitor, mas não do meu jeito, mas no jeito de Deus. Tá bom, queridos? Posso dar bênção apostólica? Juízes capítulo 3, verso 31 diz assim: depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou sozinho 600 filisteus com uma aguilhada de bois, e ele também libertou
Israel das mãos dos filisteus. Não é um modo estranho, irmãos, Deus derrotar uma nação, a nação dos filisteus, com uma aguilhada de bois nas mãos de um homem que só aparece aqui na história, chamado Sangar, que alguns dizem ainda que não era nem do povo de Israel, era um estrangeiro, não era do povo de Israel, mas que Deus olhou e escolheu, e o levantou com uma aguilhada de bois. Aguilhadas de bois era para amansar bois, não era para matar o povo filisteu. Mas porventura, sabes tu, porventura eu sei como Deus trabalha do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. O modus operandi de Deus não é o meu modus operandi, e nem o teu modus operandi. Ele trabalha do jeito dEle, para a glória dEle, para o nome dEle ser glorificado. Guarde isso no seu coração, e se assente em nome de Jesus. Em poucas palavras, eu já vou dizer logo no início, Getúlio, já estou encerrando. Porque não encerra mesmo, né? Sangar, queridos, foi o terceiro juiz de Israel. Israel, não sei se você sabe disso, eu sei que você estuda a Bíblia Sagrada, teve alguns regimes de governo. Começando com a teocracia, quando Deus queria governar o seu próprio povo, mas o seu próprio povo olhando para as outras nações, e observando que as outras nações tinham reis, tinham governos, tinha homens poderosos que dirigiam estas nações, Israel procura o profeta Samuel e diz para eles assim: nós queremos ser como outras nações, nós não queremos ser diferentes, nós queremos alguém que governe sobre nós como as demais nações, alguém que esteja lá literalmente como gente para nos governar. A Bíblia Sagrada diz que Samuel, quando ouve isso, entristece o coração, porque a nação de Israel era um povo diferente. Deus havia escolhido Israel, Deus achou graça em Israel. O texto sagrado vai dizer que Deus aborreceu Esaú e escolheu. É uma escolha soberana, escolheu Jacó. Deus amava o seu povo. Deus tinha uma aliança com o seu povo. Deus levantou um povo pequenininho, que ainda é pequenininho, mas que nunca perde uma batalha. Por que nunca perde uma batalha, irmãos? Porque Deus é com Israel. Ainda que você tenha algum pelinho no coração acerca de Israel, é a nação, talvez a nação menor de toda a história, mas que tem um Deus grande. E como eu disse para você que Deus é esquisito, a forma e a maneira de Deus trabalhar não é a forma e a maneira que eu daria sugestão para Deus trabalhar. E graças a Deus que Ele não me ouve e não te ouve, no quesito sugestão. Porque Deus pega entre todas as nações, e aqui para nós, se eu fosse Deus, e graças a Deus que eu não sou, senão já teria matado muitos de vocês aqui. Aleluia. Que às vezes quando vem a raiva, fulmina, acabou. É um obreiro que deu dor de cabeça, já era, virou pó. Não é? É um marido que quer separar da mulher. Ora, você quer separar mesmo? Então tá bom, irmã, vou te liberar. Marido, tchau. Já era, tá liberado, irmã. Vai, sai que é tua, Tafarel. E se eu fosse Deus, eu não escolheria Israel para ser nação, porque é um povo pequenininho, pastor Rogério. É uma nação insignificante, desprezível, no meio da geografia da terra. Mas Deus, e graças a Deus que não sou eu, e se eu fosse eu, escolheria talvez os Estados Unidos, a Rússia, com seu poder bélico, para ser o meu povo. Tiraria da mão do Xi Jinping lá da China, da Coreia, e usaria para ser essa nação, para governar a terra e para mandar na terra. Só que Deus não. Deus trabalha de formas e maneiras que nós não podemos entender. Ele olha para um povo pequenininho, insignificante, para todas as demais nações e diz assim: eu vou habitar no meio deste povo pequenininho. Vão se levantar contra este povo,
O Hamas vai se levantar, o Irã vai se levantar, o Iraque vai se levantar, a Rússia vai se levantar, mas eu sou Deus deste povo. E ninguém toca na menina dos meus olhos, porque eu escolhi, está escolhido. Aí você talvez diz assim, mas Israel também não é fácil, mas Deus olhou e escolheu. Porque Deus é esquisito. Quando eu olho para mim, e aqui no nosso meio tem tanta gente infinitamente melhor e mais capacitada que eu, e pregando a palavra de Deus hoje aqui na Igreja Canaã, e tendo o privilégio de ser o pastor auxiliar deste homem de cabeça branca, profeta de Deus, e digo assim para Deus, meu Deus, o que o Senhor achou em mim? Aí a minha resposta é do Arcélio, nada. Porque de fato e de verdade, Deus não escolhe quem se escolheria, Deus escolhe quem nós não escolheríamos. Então quando você diz assim, meu Deus, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei entrar e sair nos lugares, Deus diz assim, é isso que preciso. Porque a minha glória se manifesta nas nossas fraquezas, diz o Senhor. Está entendendo? Porque com Deus é tudo diferente, você não precisa ser forte para Ele te usar. Aliás, Deus não escolhe gente forte. Deus escolhe gente fraca, porque o poder dele não se manifesta na nossa força, o poder dele se manifesta na nossa fraqueza, porque quando somos fracos, eu sei que há muita gente aqui cambaleando, abatido, entristecido, na prova, na tribulação, se achando menor que uma caspa na sobrancelha de uma pulga, e Deus olha do céu e diz assim, é você que eu escolhi. É você, mulher, é você, homem, é você, filho, é você, filha, que eu escolhi para libertar o meu povo da escravidão do Egito. Bendito seja o nome do Senhor, do Deus que é esquisito, que faz coisas esquisitas para transformar gente estranhas em pessoas esquisitas. Diga para o teu irmão, você é esquisito, irmão, talvez eu não te conheça. Pelo pouco que eu estou aqui neste culto, eu percebo que você é esquisito. Mas diga para ele assim, não fique preocupado não, que eu também sou. E é interessante que Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 26 e diante, olha o que ele diz, irmãos. Paulo era a pessoa mais improvável para Deus escolher. Ele era conhecido como Saulo de Tarso antes de ter um encontro com Cristo. E Deus olha do céu para este homem sanguinário, boi selvagem, ignorante, bruto, que odiava cristão. Não é que ele não gostava, ele odiava o cristão e o cristianismo. Ele era judeu, ele tinha pedigree, ele foi criado aos pés de Gamaliel, rabino, o Rabone, rabino dos rabinos, Rabone, era um homem da lei, e ele perseguia os cristãos, conseguiu carta do seu imperador para ir do sinédrio e do império para ir atrás dos cristãos e persegui-los. Todos os cristãos tinham receio e tinham medo de Saulo de Tarso. Mas Deus olhou do céu e apontou para ele e disse: a despeito de você matar cristãos, a despeito de você tocar na menina dos meus olhos, a despeito de todos terem medo de você, eu escolhi você para ser um vaso escolhido nas minhas mãos, um vaso usado nas minhas mãos. Porventura sabes tu como Deus opera? E a Bíblia diz que quando ele estava com carta nas mãos de autorização para ir prender, matar cristãos, a Bíblia diz que no caminho de Damasco, uma luz aparece diante dele, uma luz forte como o sol. E a Bíblia diz que ele, ao olhar para essa luz, ele cai cego do animal que ele estava montado. E aí Jesus faz uma pergunta para ele assim:
Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Olha que coisa linda, irmãos. Saulo não estava perseguindo a Jesus. Saulo estava perseguindo a igreja de Jesus. Mas quem mexe com a igreja de Jesus, mexe com o próprio Jesus. Está sendo caluniado, difamado, perseguido, apontado. Nas rodas de fofoca, estão falando do seu nome, levantando calúnias, coisas que não são verdade. Assim diz o Senhor para você: mexeu contigo, mexeu comigo. Deus vai guerrear a tua guerra. Deus vai trabalhar em teu favor. Aliás, Deus já está trabalhando em teu favor. E aqueles que estão clamando contra você, eles vão ver que Deus é Deus na tua vida. Você não vai precisar falar nada, você não vai precisar se justificar, você não vai precisar ir para cima, e nem vai precisar dizer que vai rodar baiana, porque isso é da macumba. Você vai apenas ficar na torre de vigia. Porque quem mexe com a igreja de Jesus, mexe com o próprio Jesus. Diga para o teu irmão, mexer contigo é coisa feia. Não vai ser o PCC que vai fazer justiça por você. Não vai ser as milícias que farão justiça por você. Quem vai fazer justiça na terra, segundo a palavra que está sendo liberada nessa manhã, é o próprio Jesus. A última vez que eu peço, diga para o teu irmão, você é a menina dos olhos de Deus. Mas diga para o teu irmão assim, mas não vai se orgulhar por conta disso não. Paulo diz assim, irmãos, olha que coisa linda, pastor Rogério, pastor Pedro. Irmãos, pensem nisso. Pense no que vocês eram quando foram chamados. Quem aqui já foi peça rara? Ninguém, é tudo santo aqui, irmão. Tudo anjo de Deus. Tudo com a Aurélia na cabeça. Quem já foi peça rara aqui? Quem ainda é? O irmão levantou e baixou aqui. Vamos orar, já viu o irmão dali, depois a gente chama os obreiros e ora por ele. Que a despeito de alguns estarem frequentando a igreja, ainda são peças raras. Pensem nisso. Pense no que vocês eram quando foram chamados. Quanta transformação divina, né, irmãos? As irmãs cantaram aqui, o grupo de louvor cantou. Logo eu, um pobre pecador, logo eu. Mas Jesus olhou para mim, olhou para você e disse, é logo você. Não há nada em você que me agrada, mas eu te amo mesmo você não me agradando. E eu vou te fazer de você um vaso de honra, um vaso novo para minha glória. Irmão, Jesus é demais. Eu queria que você desse uma linda salva de palmas a esse Jesus. Ele é demais. Está vendo isso aqui, irmãos? É um envelope. Eu vim com uma mensagem preparada aqui, o esboço está aqui. Me deu uma dor de barriga. Eu fui para o banheiro e Deus falou, escreve. Eu estou escrevendo o que Deus me deu aqui no banheiro da Canaã, no maior calor do dia. Está aqui o que Deus está mandando dizer nessa manhã. Que aqui só tem gente esquisita e estranha, que serve a um Deus esquisito e estranho, que Ele pega e faz dessa gente, gente boa. Gente amada, gente amável, gente doce. Ele lava com o sangue dele, escreve o nosso nome no livro da vida e do Cordeiro, batiza com o Espírito Santo e com fogo, e está aquecendo os nossos corações para o dia do arrebatamento. Você vai para o céu? Eu vou. E eu vou para o céu não porque tem algo de bom dentro de mim. Eu vou no céu porque Jesus achou graça em mim. Louvado seja Deus. Paulo diz, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus, diga Deus. Mas Deus
escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante. Eu me sinto assim, irmãos. Como eu disse uma vez aqui, menor que uma caspa numa sobrancelha de uma pulga. Nada. João Batista, quando vê o cordeiro passando, ele diz assim: importa que ele cresça. E que eu, e desapareça. Porque eu não sou digno de desatar as correias da sandália do mestre. Pensou isso, irmão? E este Paulo diz que Deus escolheu o que é para o mundo insignificante. Quantos insignificantes tem aqui hoje? Levanta a mão. Glória a Deus. Porque aquele que bate no peito e diz assim: Senhor, eu sou a sua estratégia para a nossa geração. Eu sou a voz que o mundo precisa ouvir te louvando. Senhor, eu mereço gravar um DVD. Porque essa voz que o Senhor me deu não pode ficar só na igreja evangélica Canaã. Ah, Senhor, eu preciso pegar nos Gideões, porque do jeito que eu prego, Pai, para um povo de só apenas 1000 pessoas, o Senhor tem muito mais. O Senhor não disse para mim que tem uma obra grande. Então, você entendeu errado. Porque a obra grande que Deus falou é aquela obra grande que você entendeu. Mas uma obra grande para Deus pode ser que Ele te levante para ganhar uma alma. E para Deus, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Isso é uma obra grande. Mas eu pensei que eu ia subir no púlpito dos Gideões internacionais, que eu ia pregar nos 4 cantos da terra. Pois bem, Deus falou para mim, pastor, que eu ia pregar nos 4 cantos da terra. Eu estou pregando aqui e essa pregação está indo para os 4 cantos da terra. Deus não precisa nem gastar passagem de avião com você. Mas eu quero andar nas asas do pássaro de aço. Pois bem, pede para alguém, um cara que mexe com aço, construir para você uma asa de aço e se assente nela. Aí você vai andar nas asas de aço. Nós não sabemos como Deus opera. Nós não sabemos como Deus opera. Nós não sabemos como Deus opera. Ele trabalha não do nosso jeito, mas do jeito dele. Quando eu conheci a minha esposa Viviane, eu sempre fui bonito assim, pela misericórdia, com muita humildade. E quando eu a conheci pregando no púlpito de uma igreja, ela entrou e eu disse assim: esta é a moça que eu vou me casar. Só que ela não sabia disso. Só esse detalhe. E aí eu comecei a conversar com ela e pedi em namoro, porque ninguém ia negar um pedido meu. Fui debaixo de oração, fui debaixo de jejum. Quando eu cheguei, disse: essa é minha. E ela disse: pois não? Eu queria te pedir em namoro. Tá bom. Não. Pega aí, Deus. Eu jejuei, eu orei, eu me consagrei, eu rasguei as vestes. Rasguei-me diante do Senhor. E eu lá no púlpito, o Senhor disse que seria ela. Bom, passou-se o tempo, chamei ela para jantar, porque tive que gastar muito, irmãos. Pago dívidas desde 30 anos atrás ainda, para conquistar a Viviane. Aliás, eu só levava ela no McDonald's, para descobrir depois que casei que ela nunca gostou do McDonald's. Irmão, já pensou isso? Isso é um fenômeno, né, irmão? Amor, eu nunca gostei de McDonald's. Falei: meu Deus. E eu certo que estava na direção de Deus. Ai, meu Deus do céu. Um dia antes de eu voltar para o seminário em João Pessoa, na Paraíba,
Eu levo ela na casa dela e digo assim: e aí? Quer namorar comigo? E ela disse para mim: quero. Tinha certeza, mas eu quero. Um dia, tive que esperar 1 ano, viajei para Paraíba, 1 ano, riscando o calendário todo dia. E eu dizia para Deus: precisava ser assim, Senhor, que eu poderia ter beijado tanto antes. O Senhor deixa eu dar um selinho para viajar. Não saí da palavra, não. Não saí da palavra. Eu estou dizendo que a gente não entende como Deus trabalha. E aí não tinha WhatsApp, telefone era de ficha, e da Paraíba para cá você colocava dá para falar, já era, infartou. Tinha que comprar uma caixa de ficha, você ficava jogando, amor, tudo bem? Te amo, te amo. Foi toda a sua grana, foi todo o seu recurso. Aí escrevi uma carta: meu amor, como que você está? Tudo bem? A carta levava 15 dias para chegar, 15 dias para voltar, mais 15 dias, aquela angústia. Eu disse: Deus, eu vou mudar de seminário, eu vou achar um seminário em São Paulo. E aí eu voltei de férias depois de 1 ano e disse para ela assim: amor, eu sinto de Deus, sente nada, sente de Deus que eu vou transferir o seminário para São Paulo. Ela olhou para mim e disse assim: o quê? Se você voltar para São Paulo, eu termino com você. Quem falou que eu vou voltar para São Paulo? O diabo que soprou aqui, vou voltar para Paraíba. Não, você vai fazer o que Deus te mandou. E foram 3 anos consecutivos, por carta. E o nosso amor foi crescendo assim. Porventura, sabes tu como Deus opera? O milagre pode vir na última hora. E virá na última hora para a gente aqui. Porque enquanto não vem, Ele está trabalhando algo de muito grande, de algo muito glorioso na sua vida, que hoje você não entende, mas você vai entender amanhã e vai dar um hino, vai cantar o hino da vitória, porque Deus está trabalhando não do meu jeito nem do teu jeito, mas do jeito dEle. Está doendo, está chorando, está gemendo, está abatido, está triste, está desesperado, o milagre virá na última hora. Diga comigo: um milagre virá na última hora. Irmãos, Deus não muda a mensagem sem propósito. Eu não estou aqui, eu ia falar sobre oportunidades em Colossenses capítulo 4. Mas Deus disse: não, você vai escrever nesse envelope que tem na sua mão, que foi o envelope que a Valéria me deu na sexta-feira, que ficou dentro da minha Bíblia. E Deus me trouxe esse texto aqui de Juízes 3:31, e hoje eu vou entrar no texto e termino, agora para valer. Mas Deus escolheu que para o mundo é loucura para vergonhar os sábios, porque Deus é esquisito no seu trabalhar. Escolheu que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu que para o mundo é insignificante, que quando você tiver dúvida do agir de Deus, olhe para você. Você era pobre, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Mas quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu estava caminhando a passos largos para o inferno, Ele estendeu sua mão para mim. Eu estava afundando no mar das tribulações, Ele estendeu sua mão para mim. Eu estava atolado no pecado, condenado à morte e ao inferno, e Ele estendeu a sua mão para mim. Ele não precisava estendê-la, mas Ele estendeu sua mão para mim, esse insignificante, e me tirou das trevas e me transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Quando você tiver dúvida do poder de Deus, olhe para você, um ser insignificante que Deus olhou do céu e amou, e liberou promessas. Muitos dos que estão aqui não eram nem para estar aqui. Alguns eram para estar mortos, ceifados pelo diabo. Mas Deus estendeu a mão dele para mim e para você. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Ele escolheu que para o mundo é insignificante, desprezado, o que nada é. Você não precisa apresentar o seu currículo para Deus, porque nada impressiona a Deus. Ele quer o seu coração. Ele quer o seu coração.
Ele escolheu o que é insignificante, desprezado, o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Um escritor muito famoso chamado E.M. Bounds, ele diz que Deus não unge métodos, Ele unge vidas. Ele usa métodos para confundir vidas, mas Ele não unge métodos. Métodos cabe a Deus, Ele unge vidas. Mas ungindo vidas, Ele usa métodos para confundir as pessoas. E aqui está um moço, um jovem chamado Sangar, que só aparece aqui na Bíblia Sagrada. De Débora, por exemplo, que significa abelha, é uma outra pregação que estava aqui guardada também para pregar. Nós vamos pregar de repente no domingo que vem. Débora significa abelha. Dos 14 juízes que Israel teve, porque Israel teve um governo teocrático, como eu disse lá, que Deus governava, e de repente o povo procura Samuel, o profeta, dizendo: a gente não quer um governo que seja Deus que governe, um Deus invisível, a gente quer um governo literal. E aí Deus se entristece, e Samuel procura a Deus e diz para Deus: Deus, eu estou muito abatido, eu estou muito entristecido, porque o Senhor queria governar este povo, por ter escolhido este povo. O Senhor queria fazer dessa pequena nação uma nação grande no Senhor, uma nação que abençoaria todas as nações da terra, como fora prometido a Abraão, seu amigo. Mas Senhor, esse povo me procura, porque eles não querem o Senhor no governo. Pensou isso, irmãos? Se eu fosse Deus, eu ficaria muito chateado. E se eu fosse Deus, eu exterminaria esse povo e levantaria outro. Mas Deus recebe aquilo e diz para Samuel: fique tranquilo, Samuel, eles não rejeitaram a você, eles não rejeitaram a sua palavra, eles rejeitaram a mim. Mas sabe o que eu acho mais bonito nisso, pastor Rogério? É que a despeito do povo dizer não para o governo de Deus, o povo que ele escolheu, a nação que Deus abençoou, e eles disseram: não, nós não queremos o teu governo. A despeito da negação e do desprezo do povo, que vira as costas para o governo divino, para o regime teocrático, em que Deus guiaria o povo, em que Deus abriria as portas para o povo, em que Deus prosperaria o povo, em que Deus levaria o povo a vencer todos os seus inimigos. Deus olha para este povo e diz: estou triste, eles me rejeitaram, mas eu continuo dizendo que este é o povo que eu amo. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda maus, pecadores, iníquos, imperfeitos, injustos. A gente diz não para Deus e Ele continua dizendo sim. Senhor, pequei, vou me desviar. O Senhor diz assim: não, pode voltar, porque você é meu filho e a minha filha amada. É insignificante, é imperfeito, é pequeno, é coisa louca desta vida, mas eu escolhi e não abro mão nessa minha escolha. Deus me ama, Deus te ama, apesar de nós falhamos, pecamos, viramos as costas, murmuramos, dizemos: agora não vou mais na igreja, se afasta por um tempo, e Deus continua ali, te incomodando, te tocando, te constrangendo, te quebrantando e dizendo: volta, 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 porque você não é mais deste mundo, você foi comprado com meu sangue, a minha graça é sobre a tua vida, a minha glória está se manifestando, eu tenho promessa sobre a tua cabeça. Portanto, meus amados irmãos, nós temos que passar a eternidade toda de joelho, dizendo: louvado seja Deus, 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 que apesar de ser como somos, pessoas difíceis, esquisitas, Ele não desiste de nos amar. E aí então, depois do período teocrático, que Deus se sente rejeitado, porque fora rejeitado de fato e de verdade, vem o período então dos juízes, que foram 14 juízes. Dos 14 juízes, tínhamos uma juíza, apenas uma, chamada Débora,
que se Deus quiser, vamos falar sobre isso domingo que vem. Débora, uma abelha, o nome dela significa abelha. A abelha mãe. E nós vamos conhecer que história riquíssima. E você sabe muito bem que Deus escolhe essa mulher que significa abelha. E se as abelhas sumirem do planeta Terra, o planeta Terra entra em colapso. Você sabia disso? Vai saber domingo que vem. Eu e você somos abelhas do Senhor. Se a igreja for tirada dessa terra, o mundo entrará em colapso. Só não entrou em colapso ainda, sabe por quê? Porque a igreja está nela. Porque a carne desta terra está apodrecendo. Mas o que dá ainda sabor à carne desta terra, por não apodrecer, é a igreja, que é sal da terra e luz do mundo. Desculpa, vou quebrar a promessa. Diga para o teu irmão, você é uma abelha. Uma abelha abelhuda. Então tivemos 14 juízes, dentre eles Sangar. Se você olhar para a história de Débora, os conhecidos são Gideão, Débora, Sansão. Mas nesse caso, Sangar só aparece esse versículo. A Bíblia diz que este homem era habilidoso nas suas tarefas. Era um homem capacitado para a guerra. Era um homem humilde. Era um homem simples. Um camponês. Que loucura, né, irmãos? Deus faz umas coisas esquisitas, né, irmão? Deus tira um vendedor de coxinha para ser profeta em São Caetano do Sul. Deus tira um patrulheiro mirim, que achava que era o general de guerra, para ser pastor auxiliar na igreja evangélica Canaã. Se for perguntar a história de cada um aqui, que cada um foi, que Deus olhou e levantou por graça e por misericórdia. Todos aqui andam assim, irmãos, batendo no peito e dizendo: é graça, 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 é graça. Bate no teu peito e diga: é graça de Deus. Diga: é graça de Deus. Diga: é graça de Deus. É só a graça, irmão. Se tirar a graça, fica só desgraça. Graça. E Deus olha para esse homem camponês, estrangeiro, que não era nem na nação do povo de Israel, e o levanta, porque tinha um exército gigante de filisteus rodeando Israel. E os filisteus eram pessoas endemoniadas, possessas, habilidosos na guerra, tinham um poder bélico altíssimo, grandiosíssimo. Aí Deus derrama a glória dele sobre Sangar, um homem do campo, humilde, simples. E ele pega a arma que ele tinha do campo, que eram os aguilhões de boi, que não era uma R15, não era uma Magnum 765, não era um 38, não era uma metralhadora das melhores que existe no exército de Israel. Não, ele pega como camponês o aguilhão de bois, que servia para amansar e direcionar os bois no campo. Ele pega aquilo, e a Bíblia diz que ele, numa só tacada, ele derrota 600 filisteus. Sabe que com isso Deus ministra ao meu coração? Que você e eu somos insignificantes. Somos a loucura deste mundo. Somos pequenos. Somos nada. Menor que uma caspa na sobrancelha de uma pulga. Mas que Deus viu graça. Deus viu graça. Deus amou. Deus se apaixonou. E agora Deus está investindo em você. E com a pouca ferramenta que você tem, ou com aquela pouca habilidade que você tem num dom, num talento,
Deus usa esse dom e esse talento, essa pouca ferramenta, que parece ser uma coisa esquisita. Fica imaginando, pensa, irmãos, uma multidão de soldados filisteus, pastor Rogério, e de repente aparece aí o exército para guerrear comigo. Aí sai um camponês com chapéu, falando caipira, uma guilhada de boi. Pode vir. Pensa nisso, irmão. Pensa nessa loucura, irmãos. Pode vir. Acho que os caras olharam e disseram assim: esse cara deve estar com piada. Pode vir para a guerra que estou preparado. E de repente 600 de uma vez vai para cima dele. Olhe para cá, por favor. Imagine, 600 vindo na direção, armados até o dente, com a couraça sobre eles, capacete de aço. E de repente todos caminhando, 600 em direção a ele, e ele com o aguilhão de bois. Só que só tinha um detalhe: Deus era com ele. Pastor, eu não tenho nada para guerrear, pastor, e está vindo aí um exército de demônios para cima de mim. Quando eles vierem, levanta esta arma aqui, ó. Levanta essa arma aqui, ela tem 66 tiros. Pá, 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 pá. Que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais poderosa do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra e divide a alma do espírito, e entra no mais profundo do ser do coração humano. Glória a Deus por isso. Pastor, mas eu não sei falar, eu não sei ler a palavra, eu não sei. Então eu te dou uma dica de outra arma. Está vindo um exército contra você, então faça isso, ó. Pá, pá. 2 tiros na cabeça e no peito do diabo, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Josué orou e o sol parou. Josué orou e a lua se deteve. Ana orou e não podia ter filhos, e Deus fez dela mãe de filhos. Moisés orou e o mar se abriu. Moisés orou e desceu maná do céu. Elias orou e todas as manhãs e as tardes o corvo, a árvore de rapina, levava pão e carne do vivano para ele. Quem tem palavra aí, irmãos? Levanta, por favor. Quem conhece o poder da oração, dá glória a Deus. Pode vir 600 filisteus contra você, mas eu sou um insignificante camponês do campo, que só sei mexer com boi e arar a terra. Então pegue o que você tem. Você tem a palavra e a oração. Porque todos os filisteus, nesse dia de domingo, estão caindo por terra. Porventura sabes tu como Deus opera? Diga para o teu irmão: porventura sabes tu como Deus opera? Deus é esquisito, e está falha de formas esquisitas, para confundir gente. Para confundir gente e reconhecer que Ele é. Para que quando a vitória chegar, e vai chegar, você não tem argumento para dizer: eu não tenho nada, eu não tenho capacidade. Deus vai dizer: pois bem, quem te deu a vitória fui eu, através da palavra e da oração. Irmãos, na palavra e na oração, nós vamos vencer todos os filisteus, e o nome do Senhor será glorificado. Guarde essa palavra no teu coração e tenha um domingo abençoado em nome de Jesus.